que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Estamos chegando com mais uma bênção do meio-dia. Hoje, dia 1º de julho, início do mês. Nós estamos chegando numa fé muito grande para liberar uma bênção toda especial para você e também para a sua família. Sou o pastor Delmi Soares. Quero pedir para você estar aí já compartilhando essa transmissão. Eu creio que muitas pessoas precisam ouvir o que eu vou estar compartilhando nesta tarde de terça-feira. Eu tenho uma palavra poderosa para compartilhar com cada um de vocês para esse mês de julho. Esta palavra é para que verdadeiramente Deus ele venha despertar você, despertar cada pessoa que vai estar recebendo esta mensagem de fé para viver um mês de julho extraordinário na presença de Deus. Então quero pedir a todos vocês que já estão chegando aí para deixar o seu like, deixe o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, mas eu quero pedir também para você compartilhar esta transmissão. É isso mesmo, compartilhe, envie nos grupos de WhatsApp, envie nos grupos da família, envia para o máximo de pessoas que você puder, porque eu sei que alguém precisa ouvir esta palavra que eu vou estar falando nesse dia de hoje. Eu acredito que a palavra desta transmissão, desta bênção do meio-dia, é para alguém que vai estar do outro lado aí, e eu creio que vai ser resposta de Deus para esta pessoa. Então compartilhe, nos ajude a alcançar o máximo de pessoas possível, para que no nome do Senhor Jesus, Deus ele venha estar abençoando o máximo de pessoas neste dia de hoje. Nós estamos iniciando o mês de julho, já vencemos aí o primeiro semestre, agora começa o segundo, já passamos os 6 primeiros meses do ano, agora estamos ingressando nos últimos 6 meses. Isto significa que nós já estamos exatamente no meio do ano, e é exatamente sobre isso que eu quero estar falando com cada um de vocês nesta tarde de terça-feira. Hoje é dia 1º de julho, o primeiro dia do mês de julho, e eu tenho certeza que esta palavra que eu vou compartilhar com você vai ser uma palavra diretamente do coração de Deus, para trazer resposta para a sua vida, para trazer direcionamento para a sua vida. Então quero pedir a todos vocês que estão me acompanhando neste momento, para você separar um tempo para você ouvir o que eu vou estar falando contigo nesse dia de hoje. Eu quero que você preste bastante atenção. Eu quero que você dedique esse tempo exatamente para estar ouvindo a voz de Deus. Sim, eu acredito que Deus ele vai estar falando com cada um de vocês. Eu sei que a voz é a minha, mas a palavra que eu vou estar falando é a palavra de Deus. Eu simplesmente vou estar transmitindo aquilo que o próprio Deus colocou no meu coração. Por isso eu preciso da atenção de todos vocês, e eu preciso também que vocês compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem. Pega o link aí da transmissão, envie para o máximo de pessoas que você puder. Coloque aí nos seus status, coloque nos seus stories, compartilhe com seus amigos, envia nos grupos de WhatsApp, porque eu sei que alguém precisa ouvir o que eu vou estar falando neste momento. Meus amigos, minhas amigas, eu estou dizendo para vocês que nós estamos exatamente no meio do ano. Vencemos 6 meses, os 6 primeiros meses do ano de 2025. Mas nós precisamos entender que ainda existe toda uma trajetória, toda uma batalha pela frente. Existem outros 6 meses que precisam ser rompidos, que precisam ser vencidos. Nós estamos exatamente no meio do ano, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. A minha Bíblia está aberta aqui no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, no versículo 2. E aqui nós encontramos uma oração do profeta pedindo a Deus avivamento. No capítulo 3, no versículo 2 de Abacuque, ele ora e ele diz: ouvi a tua palavra, ó Senhor, e temi. Aviva, ó Senhor,
a tua obra no meio dos anos. Abacuque, ele está falando de um temor que ele sentiu quando ouviu a palavra de Deus. E logo após ele declarar esse temor pela palavra de Deus, ele faz uma oração pedindo a Deus avivamento. O que significa avivamento? Avivamento significa acender. Avivamento significa recomeçar. Avivamento significa fortalecer, se encher novamente de vigor, de determinação. Uma pessoa sem avivamento é uma pessoa desanimada. Avivamento significa ânimo. Avivamento significa recomeço. E muitas pessoas nos dias de hoje estão precisando viver esse avivamento pelo qual Abacuque, ele clamou a Deus pedindo que avivasse a sua obra. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas hoje estão desanimadas. Muitas pessoas hoje estão se sentindo fracas, principalmente fracas na fé. Muitas pessoas hoje estão desistindo, estão parando, exatamente porque está faltando esse avivamento, está faltando essa força que o avivamento traz, está faltando esse ânimo que o avivamento traz. Muitas pessoas estão hoje parando no meio do caminho, estão desistindo dos seus projetos, dos seus propósitos, estão desistindo das promessas de Deus, estão desistindo dos propósitos de Deus, e estão fazendo isso exatamente porque está faltando este avivamento. Você percebe que a primeira coisa que o profeta fala é que ele ouviu a palavra de Deus, e quando ele ouviu a palavra de Deus, gerou dentro dele um temor, porque ele entendeu que a palavra de Deus ainda estava viva. Ele entendeu que a palavra de Deus ainda era para aquele tempo, para se cumprir na vida daquele povo que estava desanimado e desmotivado. Abacuque entendeu que ali as pessoas haviam perdido a esperança, as pessoas haviam perdido o ânimo, muitos estavam desistindo, porque haviam se esquecido da palavra de Deus, ou estavam achando que a palavra de Deus não iria mais se cumprir na vida deles. Por isso o texto de Abacuque também diz que quando ele ouve a palavra de Deus, ele manda escrever aquelas palavras em tábuas, ele manda com que aquelas palavras fossem gravadas em tábuas e fossem escritas de maneira visível, com letras garrafais, com letras grandes. E ele falou para que até os que passarem correndo possam ler. Ou seja, ele estava mandando escrever as palavras, as promessas de Deus, para que todos viessem entender que aquelas palavras ainda estavam vivas e ainda iriam se cumprir. Ei, talvez eu falo com alguém nessa tarde de terça-feira, que por algum motivo você tem se esquecido das promessas de Deus, você tem abandonado aquilo que Deus já falou contigo, você tem se esquecido daquilo que Deus já falou com você, porque talvez o tempo está passando e a promessa não está se cumprindo, as coisas não estão acontecendo, sabe? E Abacuque fez questão de frisar que aquelas palavras deveriam ser escritas para que o povo viesse recobrar ânimo e fé novamente. E ele falou, ainda que essas promessas estejam demorando, espere-a, porque certamente se cumprirá e não falhará. E ele falou que Deus iria fazer de maneira rápida. Mas por que então que Deus estava demorando? Por que então que a promessa estava demorando? Exatamente porque o povo havia tirado a promessa do coração deles. O povo havia tirado a palavra dos lábios deles. E por isso o que eles fizeram? Se afundaram no pecado, na desobediência, nos seus erros. Entende? Por isso que Abacuque teve tanto temor quando ele ouviu a palavra de Deus.
Porque a princípio ele imaginou que Deus estava sendo injusto, que Deus havia se afastado, que Deus havia deixado de abençoar o seu povo. Mas depois ele entendeu, quando ele se colocou para entender, para observar, para buscar a Deus, ele entendeu que a todo tempo Deus continuava ali, a todo tempo a palavra de Deus continuava viva e operando. Mas a verdade é que o povo havia se distanciado da palavra e havia se entregado aos seus pecados, às suas próprias vontades. A verdade era que o povo estava afastando a presença de Deus da vida deles. E por isso aqui Abacuque ele teve tanto medo, porque ele percebeu que o problema não estava em Deus, mas estava no povo. E ele precisava trazer a palavra de Deus novamente para o povo. E a palavra precisava vir agora com um avivamento. Ou seja, algo novo precisava acender dentro daquela gente. Uma nova esperança, sabe, uma nova fé. Algo precisava recomeçar no meio daquele povo. Por isso Abacuque, ele está orando e ele está pedindo por avivamento. Agora observe um detalhe na palavra. Ele está dizendo: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ele está pedindo a Deus para avivar a palavra exatamente, para avivar a obra exatamente no meio dos anos, no meio da situação que eles estão vivendo. Preste bastante atenção no que eu vou falar para você nessa tarde de hoje. Por que Abacuque não está pedindo avivamento para o início? Por que Abacuque não está pedindo avivamento para o fim? Por que ele está pedindo avivamento para o meio? Porque é exatamente no meio que muitas pessoas desanimam. É exatamente no meio que muitas pessoas desistem. Observe bem o que eu estou falando para você, e esta palavra é propícia para esse tempo de hoje. Eu estou te dizendo desde o início que eu entrei na transmissão, que nós estamos exatamente no meio do ano. 6 meses se passaram até aqui, e ainda temos 6 meses pela frente. Hoje é exatamente o meio do ano. E muitas das vezes é no meio que vem o desânimo, é no meio que vem a vontade de desistir. Abacuque não pediu avivamento para o início, porque no início tudo é novidade. E tudo que é novidade nos causa atenção, despertamento, desejo. Sabe, tudo que é no início nos causa ânimo. Você começa o ano animado, cheio de projetos, cheio de sonhos. Você começa o ano fazendo planos para o novo ano que está iniciando. Só que, porém, os meses vão se passando. Passa janeiro, passa fevereiro, passa março, abril, maio, junho. Quando chega o meio do ano, você olha, você observa e você percebe que nem tudo que você planejou está saindo do jeito que você gostaria. Você percebe que o ano está se passando, já está no meio do ano, e as coisas não mudaram. O salário é o mesmo, a situação financeira é a mesma, a situação familiar é a mesma, o relacionamento está do mesmo jeito. Quer dizer, o ano está se passando, 6 meses se passaram e aparentemente não mudou nada, está do mesmo jeito. Aí começa a vir o quê? O desânimo. Aí muitas pessoas começam a desistir. Muitas pessoas começam a parar, porque elas começam a pensar assim: peraí, se esses 6 primeiros meses foi tão difícil, imagina agora para frente. Ainda tem 6 meses até o final do ano. Vai ser mais difícil ainda, vai ser mais complicado ainda. Aí muitas pessoas começam a desistir dos sonhos. Muitas pessoas começam a desistir dos planos ou a mudar de planos. Eu planejei tanta coisa, então eu vou reduzir um pouco aqui. Eu projetei tanta coisa, o meu projeto era grande demais, então eu vou diminuir um pouco aqui o meu projeto. Esse sonho é grande demais para mim, não dá, falta só 6 meses, esse ano ainda eu não consigo, vou julgar para o próximo ano. E muitos vão desistindo, muitos vão abrindo mão. Por isso nós precisamos entender que exatamente nesse meio nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos de um renovo, recobrar ânimo. Precisamos que a chama lá do início venha se acender novamente dentro de nós. O desejo de vencer com o qual nós começamos precisa ser reativado dentro de nós. Esta palavra que eu estou falando é para alguém que está me assistindo agora, que está precisando desse avivamento. Preste atenção no que eu vou falar para você, ouvido pelo Espírito Santo, e debaixo desta palavra que eu estou ministrando a vocês nesse dia de hoje.
Preste bastante atenção. Existem pessoas que tudo que elas começam, elas não conseguem terminar. Quando chega exatamente no meio, elas desistem. Quando estão perto de concluir, elas desanimam, elas abrem mão. Eu posso te dizer que existe até mesmo uma maldição que não deixa as pessoas irem até o fim. Uma maldição que faz as pessoas pararem no meio. Você já reparou que muitas pessoas são exatamente assim? Começam um relacionamento, cheias de entusiasmo. Esse é o homem que eu pedi para Deus, essa é a mulher que eu pedi para Deus. Mas aí o tempo vai passando, daí a pouco a pessoa desiste do relacionamento. E é sempre desse jeito, ela nunca vai até o fim com a mesma pessoa, ela sempre desiste no meio. Muitas pessoas ingressam no emprego. Este é o emprego que eu sempre orei por ele. Agora sim eu estou na empresa que eu pedi para Deus. E ela fica ali um determinado tempo, mas chega uma hora que ela se cansa. E ela diz, eu não posso continuar nesse lugar. Isso aqui não é o que Deus tem para mim. Peraí, mas lá no início era o emprego que havia pedido para Deus. Agora já não é mais o que Deus quer para ele, ou o que Deus tem para ela. Aí não vai até o fim, desiste. É uma maldição. Muitas pessoas não conseguem perseverar em nada. Quantas pessoas já estão aí na sua terceira, na sua quarta, na sua quinta faculdade e não concluiu nenhuma. Começou, mas chegou no meio, parou. Começou cheias de entusiasmo, mas chegou no meio, desistiu. Quantos casamentos hoje estão se findando, estão acabando? Casamento nenhum. Dificilmente um casamento termina no início, porque no início tudo é mil maravilhas. No início tudo é um sonho, mas o tempo vai passando e no meio do relacionamento, no meio do casamento, alguém decide finalizar, alguém decide colocar um ponto final. Mas o ponto final não está sendo colocado lá no fim, está sendo colocado no meio. Muitas pessoas têm vivido desta maneira. Muita gente tem desistido exatamente no meio. Por isso Abacuque ele orou pedindo, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ei, essa maldição precisa ser quebrada da sua vida. Essa maldição precisa ser quebrada da sua vida. Por isso eu estou pedindo a você para compartilhar essa transmissão, porque alguém precisa ouvir isso. Assim como você está ouvindo e você precisava ouvir, você não está aí por um acaso, você precisava ouvir o que eu estou pregando aqui agora. Mas talvez tem mais pessoas que precisam ouvir, então eu insisto, compartilhe. Porque talvez você está vivendo debaixo dessa maldição. Talvez você está vivendo exatamente assim. Tudo que você começa no meio você desiste. Tudo que você começa no meio você desanima. Eu sei que às vezes quando chegamos no meio é difícil mesmo, porque o diabo ele faz de tudo para não deixar você terminar o que você começou. É por isso que no meio você precisa estar buscando, como Abacuque buscou, buscando o avivamento de Deus na sua vida, buscando a presença de Deus sobre a sua vida. Você precisa segurar nas promessas de Deus, se agarre nas promessas de Deus. Existe uma palavra de Deus a teu respeito, meu irmão e minha irmã. Eu quero que você entenda uma coisa. A Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Por que que a Bíblia diz isso? Foi Salomão, o homem mais sábio que pisou nessa terra, que falou isso. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Porque quem chega no fim é porque venceu o meio. É porque passou pela prova e chegou do outro lado. É porque não parou no meio das dificuldades, no meio das lutas. Quem consegue chegar no fim é porque o mar não conseguiu deter, as muralhas não conseguiram deter, nenhuma obra do diabo conseguiu deter. Então é por isso que o fim das coisas são melhores do que o início delas. Porque no início tudo é novidade, tudo é empolgação. Mas só chega no fim quem persevera. E aquele que perseverar até o fim, Jesus Cristo disse à igreja,
Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida, receberá a sua recompensa. Ei, entenda, a recompensa não está no início, a recompensa não está no meio, a recompensa está no final. A recompensa está no fim. É por isso que no meio você tem que ter perseverança, não desista. Quebra essa maldição da sua vida, chega de desistir no meio do caminho. Chega de abrir mão daquilo que Deus projetou e daquilo que Deus planejou para você. Mais do que você lutar para você estar concluindo seus projetos, sonhos e desejos, é você lutar e perseverar para estar vivendo e concluindo os planos, os projetos e os desejos de Deus para a sua vida. O que Deus projetou para você é algo extraordinário, é algo maravilhoso, por isso não desista. Não abra mão. Eu sei que está difícil. Eu sei que nesse meio de ano, nesse último mês ou nos 2 últimos meses, só Deus sabe o que você está passando. Eu sei que é só você e Deus quem sabe o que você está vivendo nesses últimos dias. Mas eu vim aqui como profeta de Deus para dizer para você: não desista não. Levante a cabeça e vá em frente. É tempo de avivamento, é tempo de recomeço, é tempo de renovo. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Eu tenho um desafio de Deus para lançar diante de cada um de vocês nessa tarde de hoje. Esse mês de julho na Igreja Santuário dos Anjos é o mês do avivamento. É o mês que nós buscamos pelo renovo. É o mês que nós buscamos pela presença viva do Espírito Santo sobre as nossas vidas. É o mês que o poder de Deus se renova em nós, nos dando força, nos dando autoridade, nos revestindo de poder para seguirmos em frente. O desafio que eu quero lançar para você, especialmente para você aqui de Sete Lagoas e região, é para que você esteja conosco aqui na Igreja Santuário dos Anjos nesse mês de julho, tanto na quarta-feira às 19h30, quanto no domingo às 18 horas. Será o mês do avivamento, todos os cultos deste mês. Nós vamos buscar pelo avivamento de Deus sobre a nossa vida. Essa maldição que tem levado as pessoas a desistir no meio do caminho vai ser quebrada. Essa maldição não vai continuar na sua vida. Chega de começar relacionamentos e não perseverar. Chega de começar em um emprego e parar no meio do caminho. Chega de desistir dos seus sonhos. Ei, você vai tirar os seus sonhos dessa gaveta. Você vai tirar os seus projetos dessa gaveta. Talvez chegou o meio do ano, você já engavetou tudo, dizendo: eu não vou conseguir. Está difícil demais. Eu estou aqui como homem de Deus para dizer para você: você não só vai conseguir, mas você vai fazer além do que você planejou, porque Deus vai liberar um avivamento sobre a sua vida. Esse ano de 2025 não vai terminar sem você ver os seus planos concretizados para a glória do Senhor Jesus. Você vai perseverar no meio, você vai buscar avivamento no meio, e Deus vai cuidar do final de tudo. Você vai chegar a dezembro muito melhor do que você imaginou, mas o desafio é você estar buscando pelo avivamento. Eu estou desafiando você a estar buscando pelo avivamento, a estar quebrando essa maldição que faz você desistir no meio do caminho. Chega de desistir. Chega de abrir mão dos seus sonhos. Chega. Você não vai abrir mão daquilo que Deus preparou para você. Chega disso. Você vai perseverar até o fim. É o que perseverar até o fim que será salvo. A Bíblia diz isso. É o que perseverar até o fim que vai receber a coroa da vida. É a palavra de Deus. Então você vai perseverar. E eu sei que no meio é difícil. Nós estamos iniciando hoje o segundo semestre. Hoje começa os 6 últimos meses de 2025. Nós iniciamos, agora estamos caminhando para o final. Eu sei que é difícil. Eu sei que o diabo vai fazer de tudo para fazer você desistir. Eu sei que o diabo vai se levantar de todo jeito para fazer você parar. Vai tentar tocar no seu relacionamento, vai tentar tocar na sua vida financeira, vai tentar tocar na sua vida espiritual, vai tentar tocar em todas as áreas da sua vida. Mas entenda, você tem uma promessa, você tem uma palavra,
Não se esqueça da palavra de Deus. Não se esqueça da promessa de Deus. A maior promessa que eu posso dizer para você, que Deus ele fez sobre cada um de nós, a maior promessa que o Senhor Jesus ele liberou sobre as nossas vidas, eu tenho para mim, como a maior promessa dele para nós é: eu estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. O que é consumação? Consumação é finalização. Está consumado, está findado, está terminado. Jesus disse que estaria com você todos os dias até que você tivesse terminado, até que você tivesse concluído, até que você tivesse chegado no seu objetivo final. Essa para mim é a maior promessa. Porque se Jesus está comigo, meu irmão e minha irmã, não importa quem está contra mim. Se Jesus está com você, não interessa, o inferno inteiro pode estar se levantando. Se Jesus falou que estaria contigo, você é vencedor. O inferno inteiro, os demônios podem estar vindo de todos os lados. Se Jesus falou que é contigo, esqueça. Você já venceu no nome dele. Não se esqueça dessa palavra. Faz como Abacuque falou. Abacuque deu uma ordem: escreva essas palavras, escreva essas promessas em tábuas, mas não escreva de qualquer maneira, não. Escreva com letras grandes, letras garrafais. Coloque em um lugar em até que aqueles que passam correndo venham estar enxergando. Sabe o que eu quero dizer para você? Escreva esta promessa aqui, na tábua do teu coração. Jesus é contigo todos os dias da sua vida até a consumação do século. Até que tudo esteja terminado, Jesus está com você. Até que tudo esteja finalizado, concluído, Jesus está com você. Então você vai buscar por isso. É esse o avivamento que nós vamos estar buscando nesse mês de julho, a presença do Senhor Jesus. Você pode se esquecer de tudo. Você pode se esquecer de qualquer coisa. Só não se esqueça que Jesus é contigo. Só não se esqueça que Jesus é maravilhoso e é Ele quem garante a tua vitória. Então nós vamos começar esse mês já agora, quarta-feira, amanhã. Nós já vamos estar reunidos às 19h30 aqui na igreja Santuário dos Anjos, para buscar avivamento, para buscarmos a presença do Senhor Jesus. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Nós vamos buscar por esse avivamento, por esse revestimento, por esse acender de Deus na nossa vida. Essa chama não vai se apagar. Deus vai acender a chama dentro de você. Você vai recomeçar com fé, com autoridade. Você estava pensando em finalizar, mas não é hora de finalizar, não. É hora de recomeçar e perseverar e lutar, porque a tua vitória, ela está lá no final. Aquilo que Deus não fez até aqui, Deus vai fazer a partir daqui. Então persevera. Eu estou convidando você amanhã, quarta-feira, às 19h30. Você vai estar comigo na igreja Santuário dos Anjos, na rua Pedro Alves de Oliveira, número 45, no bairro Aeroporto, em frente ao portão de entrada do campo de futebol do Ajax. Você vai estar conosco aqui às 19h30, você de Sete Lagoas. Se você está em outras cidades ou estados, é só você entrar aqui no canal da igreja Santuário dos Anjos, que nós vamos ter a nossa transmissão ao vivo a partir das 19h30. Você vai estar acompanhando aí de onde você estiver ao nosso culto. E você também vai ser avivado, vai ser tocado, vai ser abençoado pelo poder de Deus. Guarde esta palavra dentro do teu coração. Compartilhe essa transmissão para o máximo de pessoas que você puder, porque a transmissão vai continuar aqui. Daqui a pouco finalizamos a bênção do meio-dia, mas o vídeo continua no canal para que outras pessoas posteriormente possam entrar e possam estar assistindo, recebendo esta palavra que eu sei que vai abrir a visão de muita gente. Então não desista, não pare porque tudo está difícil, não pare porque a luta está grande. Não é hora de você parar, é hora de você buscar avivamento, fortalecimento, renovo. É hora de você renovar as suas forças, recobrar o seu ânimo, levantar a sua cabeça e continuar andando. O melhor de Deus para a sua vida não está no meio, está no fim. Então continue. O que Deus tem para você, as maiores bênçãos, não estão no início, estão no fim. Então continue, persevera e se prepare. Você vai viver os melhores dias da sua vida. Esse ano não termina sem você estar de posse de uma grande vitória e dos seus sonhos realizados, em nome do Senhor Jesus.
Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês, todos que estão chegando agora. Deus abençoe grandemente a sua vida. Já vai chegando aí, deixando o seu like. Se você não deixou ainda, deixa o seu like aí. Se você quiser deixar aí nos comentários um pedido de oração, faça isso, porque eu vou orar agora, daqui a alguns minutinhos. Eu já vou estar orando, abençoando a vida de todos vocês. Eu creio que Deus vai liberar uma grande vitória aí, em nome do Senhor Jesus. Então deixe nos comentários um pedido de oração. Pode colocar em poucas palavras. Coloque o nome de alguém que você deseja que venha ser alvo da nossa oração nesse mês de julho. Nós vamos orar e Deus vai abençoar em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar pela vida de vocês. Quero pedir também rapidamente para você compartilhar essa transmissão. Pegue o link, espalhe aí para o maior número de pessoas que você puder. Envie para aquela pessoa que precisa ouvir esta palavra que você acabou de ouvir, e eu tenho certeza que muitos serão alcançados e abençoados pelo poder de Deus. Se você está acompanhando aí a transmissão da bênção do meio-dia, mas ainda não faz parte desse canal, ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva agora mesmo, se inscreva, ative o sininho de notificação aí, para que todas as vezes que nós entrarmos ao vivo, você venha ser notificado e venha estar acompanhando e participando conosco desse momento tão maravilhoso que é a bênção do meio-dia, tá bem? Então compartilhe, deixe o seu like, se inscreva e nos ajude a avançar para a glória do Senhor Jesus. Nós já vamos orar, nós vamos falar com Deus. Mais uma vez quero dizer para você que amanhã, quarta-feira, estaremos juntos aqui na Igreja Santuário dos Anjos, na cidade de Sete Lagoas, que é na rua Pedro Alves de Oliveira, número 45, no bairro Aeroporto. A nossa igreja fica em frente ao portão de entrada do campo de futebol do Ajax. Nosso culto da quarta-feira começa às 19h30. No domingo também estaremos aqui buscando pelo avivamento, um grande culto de avivamento domingo, e domingo começa um pouco mais cedo, às 18 horas, nós já estamos no altar, dando início ao nosso culto, e tem sido uma bênção, tem sido maravilhoso o que Deus está fazendo aqui em nosso meio. Então esteja conosco na quarta-feira, às 19h30, e também no domingo, às 18 horas, para o grande culto do avivamento, o grande mês do avivamento, o mês de julho, vai ficar marcado na sua história. O endereço é rua Pedro Alves de Oliveira, 45, bairro Aeroporto. Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos aí agora. Quero orar pela sua vida e já finalizar também a nossa transmissão de hoje em nome do Senhor Jesus. Meu querido Deus e meu Pai Todo-Poderoso, mais uma vez nós estamos nos colocando em oração diante da Tua presença, Senhor. Eu venho lhe apresentar agora a vida de cada pessoa que está orando comigo nesta tarde de hoje. Cada pessoa que precisa de uma bênção, de um milagre, de uma resposta do Senhor para a sua vida. Que o Senhor venha estar, meu Deus, liberando um grande milagre sobre cada um que está orando nesta tarde de hoje. Vai manifestando, meu Deus, o Teu poder e a Tua presença. Vai colocando a Tua mão sobre cada um que está clamando, que está orando nesta hora. Vai tocando desde o maior ao menor, desde o mais novo ao mais velho, e onde houver o mal, meu Deus, se levantando contra a vida desta pessoa, todo o mal que tem tocado na vida financeira, na família, todo o mal que tem tocado nos negócios desta pessoa, no relacionamento dela, que seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo agora todo espírito de doença, de enfermidade. Eu ordeno que todo mal vai batendo em retirada, vai saindo agora pelo poder e na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo todo espírito de vício, todo mal que está aprisionando esta pessoa nos vícios. Eu repreendo e eu ordeno que toda maldição venha a ser quebrada agora, toda maldição que leva esta pessoa a desistir, a parar no meio do caminho, toda maldição que tem levado esta pessoa a viver uma vida de fracasso e derrota, eu estou repreendendo em nome do Senhor Jesus e estou dando a ordem. Todo espírito maligno bata em retirada, todo espírito de maldição, de desistência, de falência, todo espírito de derrota, de fracasso, de desânimo, sai agora da vida dessas pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus Todo-Poderoso, eu venho pedir ao Senhor nesta hora, libera cura e libertação sobre todos que estão orando comigo nesse dia de hoje. Faz
faz um grande milagre acontecer nessas vidas, Senhor. E nessa hora, meu Deus, eu estou abençoando o nosso mês de julho nas mãos do Senhor. Que esse mês seja o mês do avivamento, seja o mês do renovo, do recomeço. Que o mês de julho, meu Deus, venha estar trazendo para cada pessoa a esperança, a determinação, a coragem para estar continuando e permanecendo. Em nome do Senhor Jesus, nós consagramos o nosso mês de julho em tuas mãos. Eu abençoo a vida de todos nas mãos do Senhor, para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos que estão conosco através da transmissão. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Nós vamos ficando por aqui, desejando a você uma excelente semana, um excelente mês de julho. Creia que esse mês será o mês do avivamento, e eu te espero amanhã, quarta-feira, às 19h30, aqui na Igreja Santuário dos Anjos, para o nosso grande propósito do mês do avivamento. A quarta-feira profética do avivamento começa às 19h30. O endereço é Rua Pedro Alves de Oliveira, 45, bairro Aeroporto. E amanhã também eu te espero aqui no nosso canal no YouTube com a bênção do meio-dia. Forte abraço, Deus abençoe a todos e até lá.